A gente vai falar de embalagem, gente. Vamos lá. O que eu achei de embalagem que eu quero compartilhar com vocês aqui? Então, a gente está falando de montar marmita, né? O que eu fiz com a leguminosa, que normalmente a gente serve cozida, né, com caldo e tudo mais? Transformei a leguminosa, que é a parte proteica da minha refeição vegana de hoje, e transformei em hambúrguer, né? Então, quando eu pego essas marmitas com divisórias, vamos primeiro falar dos modelos que eu achei. Então, elas vêm com divisórias e eu acho interessante isso, porque quando eu ponho alguma coisa com caldo, né, com molho, assim, é legal às vezes, ou por exemplo, se eu vou fazer um estrogonofe, né, uma parte maior do estrogonofe, e eu ponho o arroz separado, né, estrogonofe de grão de bico, por exemplo, é uma receita super legal, vou trazer para vocês, estrogonofe de grão de bico com cogumelos, vegano, a gente pode colocar um arrozinho aqui, e aqui alguma outra coisa, algum acompanhamento. Só que o que eu fiz hoje? Eu não vou ter eu não vou ter esse alimento com caldo, não vou ter o caldo, né? Ou se fosse uma feijoada, por exemplo, uma feijoada, o arroz e a couve, né? Então isso aqui é legal. Eu acho interessante esses modelos de marmitas, né? A gente tem enfim, tamanhos, né? Muda um pouquinho o modelo e tal. Mas aí vamos falar ou não, né? E eu vou montar a nossa hoje nessa marmita aqui, que é sem divisória, né? Porque eu não vou ter nada com caldo, né? Então, meu carboidrato é um tubérculo, é uma raiz, que é a mandioquinha. Então, eu vou fazer esse mix de vegetais, vou montar uma marmita bem bonita, bem legal, e vocês vão ver como ela pode ser rica com uma diversidade boa de vegetais, né? Não precisa ser sempre as mesmas coisas. Mas eu vou montar nessa, sem divisórias, e falando de qualidade de material, né? Então, eu dei uma pesquisada. A gente tem dois tipos de material disponíveis, né, no mercado mais comuns. Então, esse daqui que eu trouxe para vocês, que é um plástico um pouquinho mais firme, ele é um plástico livre de bisfenol, que é essa partícula tóxica que tem nas embalagens plásticas que se tiver contato com alimento quente, a gente tem migração para o alimento dessa partícula tóxica e essas substâncias, né, dentro do nosso organismo traz muita inflamação, muito prejuízo. Então a gente tem que minimizar a nossa exposição a tudo isso, né? Não adianta a gente fazer tudo super legal aqui, os ingredientes orgânicos, frescos, e aí chega no final a gente termina o processo errado, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de, vou desligar aqui os nossos bolinhos, na hora de montar, né? É importante que esteja tudo frio, né? Para eu não ter o contato do alimento quente com esse plástico, né? Então, na verdade, eu vou falar para vocês que os que a gente preparou agora não tá frio, tá morno, né? Tirando o hambúrguer que tá quente, o resto dos ingredientes estão mornos, então eu vou montar para vocês verem, porque a gente vai finalizar, enfim. Mas no dia a dia a gente terminou de cozinhar, deixa esfriar e aí a gente começa a montar. Então vai montar aqui, por exemplo, dá para montar 6 marmitas. Monta 6 e coloca no freezer para congelar, certo? Outras possibilidades de material, a gente tem o alumínio, né? Que é bandejinhas de alumínio com tampas. E a gente tem também são versáteis e tudo mais, mas, né, falando de migração e tal, a gente é de alumínio, né? Então, se a gente tiver aí o alimento com contato com alumínio, a gente pode ter esse alumínio indo para o alimento e aí a gente acaba aumentando a nossa exposição ao alumínio, que é um metal pesado, né? E não é legal para o nosso organismo. Então, eu não recomendo, né? Claro que a gente pode usar essa embalagem para transportar um alimento, assim, mas o que acontece quando a gente pega uma marmita, né? A gente tira do freezer, a gente descongela na geladeira e aí a gente põe para esquentar, né? E o que eu vou dar minha opinião,
né, o que eu faço no meu dia a dia, porque mesmo eu sabendo que essa embalagem ela é livre de bisfenol, eu não confio. Eu não acredito. Eu gosto, então eu tiro minha marmita daqui, sempre, quando eu só tenho uma marmita pronta, eu tiro da embalagem e eu esquento no prato, não esquento na embalagem plástica, certo? Se você tiver um forninho elétrico, melhor, né? Enfim, outro tema para a gente abordar. E a gente tem essas embalagens plásticas, né, que vem, que aí entraria, para que entraria isso? Se eu quisesse cozinhar os alimentos individuais, eu quero cozinhar, eu quero congelar feijão, quero congelar os brócolis, né, aqui, por exemplo, enfim, quero congelar as coisas separadas, aí eu poderia usar isso, essa possibilidade. Então, só para vocês entenderem, quando vocês forem comprar embalagem, né, as embalagens, elas contêm essa informação, tá? Livre de BPA. Isso é importante, porque tem embalagem livre e tem embalagem que não é livre, né? Isso é importante, porque às vezes a gente minimiza a nossa exposição só de olhar direitinho a embalagem e comprar a embalagem adequada. Por exemplo, né, sabendo disso, eu vou montar nossa marmita agora, mesmo com alimento morno, quente, eu tenho, né, posso ter uma certa tranquilidade que isso não vai acontecer, então, nesse momento, certo? Então é isso, vamos começar a montar, então, eu vou montar uma marmita aqui para vocês, o que eu entenderia como uma marmita vegana equilibrada, combinado? Então vamos lá. Então, como que eu vejo em termos de quantidade, né? Porque a gente está falando qualitativamente, a gente, ok, legal, variedade e quantidade, como que funciona isso, né? Então, olha só, gente, essa daqui seria uma refeição vegana, né? Bem legal, onde eu tenho uma quantidade super interessante de vegetais, né? Eu tenho uma porção adequada de proteína, então não é um mini bolinho, não é uma colherzinha de leguminosa, são 2 bolinhos, né? E vocês podem ver que a quantidade de carboidrato de mandioquinha que eu coloquei aqui foi bem pouquinha, né? Não foi uma quantidade grande, porque eu tenho bastante carboidrato já no grão de bico, então não preciso colocar muito. Eu coloquei muito mais verde, né? Porque são vegetais verdes escuros, tem uma quantidade enorme de vitaminas, né? Magnésio, cálcio, ferro, enfim, tudo isso. Coloquei um pouco de abobrinha aí para abóbora, capotiá para dar uma cor. E os cogumelos para me dar também sabor, textura, enfim, né? E enriquecer um pouco a minha marmita. O que caberia aqui? Um molhinho, né? Vocês podem ver, quem gosta pode colocar um molhinho de tomate aqui, que ficaria super legal, né? Mas não é necessário. Muito bem, então vamos lá. O que a gente está falando? A gente está falando de montar marmitas para a gente ter opções prontas, rápidas e fáceis no nosso dia a dia. Aí sempre me perguntam, mas Isa, a gente não tem perdas aqui? Sim, a gente tem perdas. A gente tem perdas já no processo de cozimento, a gente tem perdas nutricionais no processo de congelamento e descongelamento. Então, mas esse prejuízo, o que é melhor? O ótimo é comer assim, fresco, né? Porque eu só perdi uma vez, não perdi congelando, descongelando, só perdi cozinhando. Né? O ótimo, pelo menos, é comer dessa forma, mas eu tenho perda também. Mas o ótimo é o inimigo do bom, né, gente? Então, se eu não consigo fazer o ótimo todo dia, é melhor eu ter uma marmitinha dessas que eu fiz em casa, que eu sei o que eu coloquei, eu sei os ingredientes que foram usados, sei a quantidade de tempero, a qualidade dos ingredientes, a qualidade do tempero, tudo fresco, tudo caseiro, do que ter que ligar para um iFood da vida e comprar alguma coisa que eu não sei de nada e cheio de gorduras, enfim, né, um monte de coisas que não são tão legais. Então não tem preço isso, né? Isso aqui é bem mais rico e mais importante. Qual a forma que eu vejo de a gente equilibrar essas perdas, né?
para a gente manter, assim, eu perdi, tá, mas como que eu vou repor isso, né? A forma que eu vejo de a gente equilibrar uma refeição, né, mesmo comendo nesse formato de marmita, é a gente servir uma marmita dessa, exatamente, né, 50% eu como mais cozido e 50% cru. Então, eu faço mais uma marmita dessas, de muitos vegetais crus, hortaliças, enfim, uma quantidade bem interessante de alimentos crus para acompanhar para eu contrabalancear essa refeição e eu ter juntas, né, essas duas marmitas ou essas duas porções de alimento vão contemplar o que eu preciso de nutriente no meu dia a dia, certo? Então, gente, assim, quais são para a gente finalizar e concluir, né? Quais são os pontos principais que eu queria que ficasse, né, para vocês? Que é possível, sim, então, fazer uma alimentação equilibrada, né, usando essa estratégia de ter marmitas prontas, é possível, sim. A dica que eu dou é brincar com variedade, né? Então, aqui, entre uma hora que a gente vai estar aqui conversando, a gente está conversando desde o começo da live, e eu falando e tudo mais, vocês viram que eu preparei aqui, ó, nessa brincadeira a gente tem brócolis, abóbora, chuchu, cogumelos, cenoura, né? E, enfim, poderia brincar com qualquer outros, mandioquinha. Então, eu brinquei com os vegetais, né? Então, esses são vegetais que a gente tem assim o tempo todo, né, no nosso dia a dia, fáceis, assim, e nada muito absurdo, é só brincar. Então, eu poderia brincar aqui, colocar vagem, abobrinha, berinjela, que também não coloquei, né, poderia, enfim, pimentão, que mais que a gente tem? Poderia substituir a mandioquinha por batata doce, inhame, né, enfim, todas essas possibilidades. Então, couve-flor, né, também entraria aqui. Poderia ser hambúrguer de lentilha, hambúrguer de ervilha, feijão branco, né? Então, são todas essas possibilidades para a gente variar. Então, gente, se você, só nessa brincadeira aqui, conversando com vocês, eu já consigo montar mais umas 4 dessas aqui, né? Isso daqui me garante algumas refeições, né, equilibradas aí por alguns dias. E essa técnica é super legal, principalmente para quem mora sozinho, né? Porque quem mora sozinho vai preparar uma refeição, assim, uma receita rapidinho, como a gente fez agora, e vai comer isso por 15 dias, né? Fica todo dia comendo a mesma coisa e a gente vai perdendo, né? Não é todo alimento que aguenta ficar muito tempo na geladeira, enfim, a gente acaba tendo perdas também. Então, a técnica de congelar, ela ajuda a gente a minimizar perdas, né? A gente também aproveita a sazonalidade do alimento, então, época de brócolis agora, congelar brócolis. Época de morango, ter morangos congelados. E também essa técnica me ajuda, além de não perder o alimento que eu produzi, para não ficar muito tempo na geladeira e perder qualidade, né? Enfim, eu consigo também, por exemplo, eu tenho frutas que estão amadurecendo muito rápido, então eu consigo ter frutas congeladas, eu diminuo essa perda, e as frutas congeladas viram sobremesas, viram vitaminas, enfim, né? É uma forma de aproveitar também, ou aproveitar as frutas sazonais também, né? Enfim, resumindo, eu acho que é uma técnica que vem para agregar, né? Se for bem feito, se for usado de uma forma adequada. E não se esqueçam, né, de toda vez ter esse equilíbrio, né? Então, é um prato congelado, vou ter que ter um outro prato enorme, né, também, grandão, bem rico em vegetais crus, para eu conseguir repor essas perdas que acontecem ao longo do processo todo.